Bom dia ainda aqui para o pessoal do Instagram. Estamos aqui na reunião de domingo, no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro, junto com os nossos irmãos, para juntos refletirmos em torno do Evangelho de Cristo Jesus. E refletindo sobre o livro de Gálatas, nós vamos no capítulo 4, que foi onde nós paramos da última vez, nos versículos iniciais do 1 até o 7, nós inclusive percebemos colocações muito interessantes de Paulo em relação ao que ele designava como sendo lei e graça. E como que ele, no verso 5, ele coloca aqui o Filho, que Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. E aí quem estava aqui no início, estávamos nós conversando aqui sobre a perspectiva da lei e como que ela introjeta na gente essa ótica do certo e do errado, que exclui o significado do que está em jogo, traçando então uma linha moral de superioridade e de inferioridade relativo não a quem obedece, mas apenas aqueles que têm a fama de que obedecem. Porque a lei, ela produz no máximo uma fama, uma reputação ilibada. Porque a todos que com honestidade olham com clareza para a sua própria natureza, se é honesto, vai reconhecer a incompatibilidade da própria natureza em seguir de maneira exata e perfeita a proposta da lei. Então, é nessa impotência que vem a graça resgatadora de Deus, trazendo perdão aonde existia cobrança e exigência. E pessoas perdoadas são pessoas não neurotizadas. Porque onde há perdão, já não há cobrança, já não há exigência. Logo, gerando-se uma ambiência de paz, essa pessoa tem a ambiência favorável do lado de dentro para entender os significados. Os significados do porquê que aquele caminho não é bom e porquê que aquele caminho ali é bom. E se eu pudesse traçar aqui uma diferenciação da perspectiva da lei para a perspectiva da graça, a lei opera pelo certo e pelo errado. A graça opera por aquilo que é saudável ou prejudicial. Só que você vai desenvolver essa concepção pela via de uma experiência de conhecimento com a coisa. Seja provando ou seja desenvolvendo uma consciência sobre a coisa. Porque nem sempre a gente precisa provar para ter uma consciência, mas a comprovação se a sua relação com aquilo é de modo legalista ou pela perspectiva da graça, terá a ver com o quanto aquilo produz de significado para você, ao ponto de a sua decisão ser balizada pelo medo de punição ou pela compreensão do que aquilo significa para você. Logo, eu não me jogo nessa janela aqui. Estamos aqui, aqui no terceiro andar, né? Eu não me jogo dessa janela aqui porque Deus vai ficar triste comigo. Deus
ficar triste comigo já é uma punição. Concorda comigo? Só que eu me estrepar lá no concreto, eu não arranco nenhum pedaço de Deus. Eu arranco um pedaço de mim. Então eu não me jogo daqui porque eu entendo que isso não me convém. E é nessa direção que o amadurecimento ele vai desabrochando na nossa consciência, de modo a gente a entender que tudo aquilo que Jesus direcionou como caminho de vida e aquilo que ele anunciou como caminho de morte não tem a ver com uma arbitrariedade divina, do tipo, não fique com um olhar lascivo para o seu próximo, porque senão eu fico chateado contigo. É assim que crente lida com as diretrizes de vida. E assim é a mentalidade legalista da lei. Ou seja, o que você faz não te afeta, afeta terceiros, afeta Deus. E aí, por isso é que a tentação, ela se faz muito maior para quem carrega a perspectiva legalista. Por quê? Porque o ponto de referência da consciência da pessoa está deslocado do eixo onde ela teria o maior manejo para lidar com aquela situação. Adão e Eva, lá no paraíso, ficaram muito mais suscetíveis à tentação, porque aquilo com o qual eles estavam lidando ainda era uma proibição, não era uma consciência. Eles pensavam que o pior que poderia acontecer era Deus ficar bolado, né? Deus ficar assim, só se comer, Deus vai ficar chateado. Mas olha, aí a serpente enganou fácil, né? A gente fica facilmente enganável, quando a gente se coloca na perspectiva legalista. Porque a serpente falou, Deus na verdade não quer que vocês comam, porque senão vocês vão ter tanto conhecimento quanto eu. Entendeu? Por isso é meio uma inveja de Deus. Por quê? Porque aquilo que impedia Adão e Eva de comer era um interdito de Deus, mas não era a consciência deles sobre o malefício que aquilo poderia produzir diretamente para eles. Por isso que em Cristo Jesus, a graça desenvolve em nós uma consciência que nos leva para muito além do olhar de Adão e Eva. Já a lei nos mantém trancafiados na mesma limitação de olhar de Adão e Eva. De Adão e Eva. Porque a graça nos leva a entender. Se a serpente vier, olha, você não pode comer esse fruto. Hoje, a gente no Éden, o filho da graça no Éden, responderia como a questão? Assim, você não pode comer essa árvore? Posso. Pode? Então por que você não pode? Porque não me interessa. Não, mas por que não te interessa? Não. Você já entende como é que é o início, o meio e o fim disso daí. Eu não vou estar inaugurando nenhuma era. Eu sei para onde isso leva. Não, mas Deus está com inveja. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a minha consciência. Eu sei que isso não é bom para mim. Percebe a diferença da viagem que a graça fez com a gente? Só que o que acontece? Qual é o trabalho da serpente hoje? O trabalho da grande serpente hoje é tentar ressuscitar na gente o tempo todo a perspectiva da lei. Porque só assim a gente se torna suscetível para as charadas da serpente, para as nossas próprias armadilhas psicológicas de ser. E aí, é isso que Paulo, no início do capítulo 4, ele vem dizendo, que através do seu Filho, Cristo
Jesus nós fomos resgatados. Os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Por que eu vou comer fruto se eu sou herdeiro? Para que eu vou comer fruto proibido se, como disse o pai do filho pródigo para o filho mais velho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Para que eu ainda, se eu vou compreendendo, numa compreensão em fé, o que a graça vai abrindo o meu entendimento em relação à verdade daquilo que me concerne, tentação vai ser sempre tentação, sobretudo enquanto houver contato com uma natureza ambivalente. Ponto. Inclusive o próprio Jesus vivenciou tentação. Mas as tentações de Jesus, elas foram muito mais nominais e tópicas, à altura da integralidade de ser que Jesus carregava. As nossas tentações, elas são multifacetadas, assim, porque nós somos seres multifacetados. Mas naquilo em que nós vamos sendo costurados, simplificados, unificados, pela graça de Deus, então a gente vai tendo um caminhar mais coeso, respostas mais precisas, posicionamentos mais claros, que é o que a graça de Deus vai realizando em nós e, portanto, nos deixando menos suscetíveis para as tentações multifacetadas da vida, para as tentações simples da vida, porque a gente vai sendo unificado e estruturado nessa graça divina, que nos cativa não pela via de uma imposição ou de uma exigência, mas pela manifestação do perdão e do acolhimento. Então nós vamos nos melhorando pela via de um constrangimento do amor de Deus, que é o que Paulo relata lá no livro de Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Mas essa é uma experiência que gente da religião dos homens, com a perspectiva legalista, desconhece. Porque o que eles só conhecem é cobrança, exigência, imposição e proibição. Enquanto, por outro lado, o que está em jogo é a manifestação da graça de Deus. Agora, quem aceita isso? Quem aceita isso? Aí agora vamos para o versículo 8, que foi o ponto que a gente parou, que diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a Deus que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. É nesse limbo que Paulo encontra os Gálatas. E é isso que eu venho trazendo como reflexão aqui para o nosso grupo, porque de uma certa forma essa vai ser sempre a nossa tentação, de retroceder para os rudimentos do mundo. Sabe? De vez em quando, principalmente nós aqui, que praticamente a maioria aqui, pelo que eu saiba, foi nascido e criado dentro dos ambientes da religião. Não te bate uma saudadezinha assim de dar uma frequentada, de dar uma ida lá no templo, de dar uma levantada na mão, de uma paz do Senhor, de um rigor maior no lombo, sabe? Aquela coisa assim mais rigorosa, está muito frouxo, aí a gente tem que agora apertar o laço. Aí a gente sai de um extremo e vai para o outro, e no final das contas a gente
a nossa vida se resume a uma gangorra. Ora a gente está lá, ora a gente está cá. Ora a gente está lá, ora a gente está cá, uma gangorra sempre colocando a gente ou no alto ou embaixo. Ou solta tudo ou prende tudo, ou solta tudo ou prende tudo, e a consciência não nasce. A consciência não nasce. Né? Porque aí a gente tem saudade. A gente vai tendo saudade daquilo que era rudimento, de compreensões que operavam a base infantil da coisa. A base infantil. Sabe, Felipe, eu estou lendo pouca Bíblia. Eu preciso voltar para aqueles contextos, porque querendo ou não, naquela época eu sentia um medo, e pelo medo eu era mais produtivo. Se você for parar para pensar aqui numa reflexão, a maioria de nós aqui era mais frutuoso quando tinha medo do que agora que não tem medo. Se for parar para botar na ponta do lápis o negócio. Aí, como a ausência do medo gerou frutos apenas de comodidade, chega um momento que a própria consciência vai saturando de certas coisas que você vai sentindo falta, de coisas que te agregariam, mas como essa pessoa que hoje, agora, livre do medo, porém ainda não gerou uma consciência operante pela via do significado, ela vai então amealhando do lado de dentro uma culpa latente, porém pulsante, que chega um momento que ela pensa, sinceramente, assim, eu não sirvo para essa filosofia do caminho da graça, isso que eu já ouvi, falando aqui para vocês o que eu já ouvi, eu não sirvo para essa filosofia do caminho da graça, porque lá é tudo muito livre, Aí eu tenho que voltar para a igreja. O que ela está dizendo? Que eu, quando era algemado e tomava chibatada no lombo, eu produzia mais. E agora, com essa história de tudo muito livre, que ninguém vem aqui dizer que eu tenho que ir no domingo seguinte. Ou que alguém tem que se responsabilizar no seu lugar. Ou que alguém tem que se responsabilizar, dizer, cobrar. Leram a Bíblia essa semana, meus irmãos? Não leram? Meu Deus. Ninguém leu a Bíblia essa semana, entendeu? Então já não tem mais aquela, é isso que eu chamo de síndrome de Peter Pan espiritual, que é a fixação, né? A fixação em ter que pegar na mão para andar, em ter que segurar na mão da pessoa para ir, para fazer uma coisa, a pessoa ela ainda não inaugurou nela esse novo repertório de fazer algo pela força da própria consciência. Aí vira alguém aqui e me diz, olha, Felipe, eu vou dizer para você que eu até faço, sabe o que acontece? Eu paro. Aí eu começo assim, sabe, tipo, a ler a Bíblia hoje, aí eu leio uma semana, no máximo, depois eu paro. Tá? Será que você não se deu conta que você está operacionalizando um novo modus operandi de consciência? Logo, você era muito mais produtivo na época que você estava algemado e tomando chibatada no lombo, tendo a sua produtividade correlacionada a uma fiscalização de alguém. Então, todos nós fomos moldados a sermos produtivos nesse tipo de estrutura, nesse tipo de ambiência relacional. Agora, se você pensa em ter uma produtividade na direção daquilo que edifica, na direção daquilo que é bom, na direção daquilo que você entende que agrega, só que sem a chibata no lombo e sem a algema, isso vai requerer uma adaptação neurofisiológica. Só que, como sem medo, a gente não consegue encontrar a motivação, é aí que, como o povo de Gálatas retrocede e cai religiosos legalistas. Porque você já parou para conversar com os religiosos legalistas? Nessas horas,
Eles vêm com uma simpatia danada. Eles ouvem você e dizem assim, irmão, vou te dizer, você está me dizendo aí essas coisas, eu sempre te ouvi, eu nunca falei nada. Mas assim, a gente precisa dessas coisas. A gente precisa de ter um guarda-chuva espiritual, um ungido ali em cima, olhando para a gente. Senão a gente desanima, irmão. É por isso que eu não abro mão. Até eu tenho algumas críticas lá do sistema. Mas não adianta, se a gente sair, a gente descarrega. Ele fala isso sincero. Olha, a gente ainda vai ler isso. No verso 17 desse mesmo capítulo 4, olha o que Paulo fala. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Na verdade, há toda uma simpatia. Quando quem está no meio legalista e religioso vê a pessoa que provou da liberdade promovida pelo perdão de Deus, meio que em cima do muro, nessa fase de transição, de produzir uma produtividade sem medo e sem chibata no lombo, vê essa pessoa meio em cima, eles se tornam altamente obsequiosos, simpáticos, sabe? Eles viram pura ternura. Olha, meu irmão, eu queria te avisar, mas é que, eu acho que você tinha que seguir o caminho e ver por você mesmo, não dá, não. E aí a tentação de retornar para isso que Paulo fala, para os rudimentos do mundo. Mas, agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí ele diz, guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. E aí nessa direção, eu diria que boa parte desse problema aqui, do retorno, tem a ver com uma dificuldade das pessoas psiconeurológica de se readaptar ao panorama da graça. De se readaptar, não, de se adaptar ao panorama da graça. Porque vocês pensam que não? Eu sei que todos nós protestamos com relação às exigências que eram feitas, às culpas que eram impostas, às cobranças que eram feitas. Mas embora a gente protestasse, nós estávamos mais moldados por esse sistema do que a gente esteja aberto para admitir. Haja visto o modo como a gente sai de lá e a gente afrouxa em uma série de práticas e de coisas que seriam saudáveis, que agregariam, que seriam plausíveis. Agora, por quê? Parte está em função de a gente ter ressignificado um bocado de coisa, ok? Mas parte está no fato de a gente ter entrado numa relação labiríntica com a comodidade. Por quê? Porque agora já não vem chibata e a gente não sabe produzir atitude sem chibata, sem ameaça, sem ter um terrorismozinho. Tu não está fazendo isso não, irmão. O diabo aí. Aí vem aquela motivação, tem que fazer para fugir do capiroto. Tá, sem essa motivação, tu não produz mais nada. Mais nada, assim. Olha, o capiroto não te pega. Não pega não? Aí, caralho, pode nada. O que é graça produzida? Isso aí. É um crente Bob Marley, né?
discípulo no Evangelho come uma árvore. Ele não é quente, mas também não é frio. Ele não é frio, mas também não esquenta. E está tudo bem porque o diabo não pega. É isso aí. Uma árvore que poderia ser frondosa também vira um pequeno bonsai. Bonsaizinho para você botar numa prateleira e enfeitar. Ao invés de crescer, produzir sombra e frutos para abençoar muitas outras pessoas. É isso que Paulo está lutando aqui, porque esse tipo de vácuo existencial, diante da sublimidade da graça que você recebeu, isso produz conflito aqui dentro. Isso vai produzir um conflito. E aí, qual é a tentação da pessoa que provou a graça em voltar a ser frutuoso de novo? Então voltar para a chibata do mundo. Porque é o último registro que eu tenho de frutuosidade, de operacionalidade. Porque sem medo, sinceramente, o único registro que eu obtive é de vácuo. Aí a pessoa fica tentada a esse retrocesso. E aí vamos continuar lendo aqui. Sede, versículo 12, qual eu sou? Pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo agora vai ter um borogodó pessoal aqui com os Gálatas. Pelo modo como, assim que Paulo saía das igrejas, os judaizantes, os legalistas, iam logo em seguida para querer desfazer o que Paulo pregava. E vós sabeis que vos preguei evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Era Paulo olhando eles lá, todo mundo novamente, guardando dias, meses, estabelecendo critérios, regras, chibata no lombo, correntada, agora tem que dar, olha o devorador. Imagina assim, se isso se produz aqui no grupo, assim, a dor que é dada no coração. Meu Deus do céu, não está vendo? Sabe? É bom sermos zelosos do bem, mas não apenas quando eu estou presente. Porque esse é um dos vícios que a religião causa na gente. Sabe? A gente fica incapacitado de construir o nosso próprio caminho. O nosso próprio caminho. Eu vou ser honesto aqui para vocês, por exemplo, aqui na condução do grupo, os espaços que a gente vai dando aqui para as pessoas virem conduzir. Felipe, mas as pessoas só vão quando você vai. Mas você se permitiria construir o seu caminho do zero? Eu não me permiti. Eu, quando saí dessa convivência de ida da igreja, a Jane está aqui, porque a Jane me veio desde lá dessa época aqui. Nós começamos com um grupo, mas daqui a pouco esse grupo mesmo ele começou a se desfazer. E quantas vezes eu fiquei sozinho
quantas vezes era eu e mais uma pessoa. Do ponto de vista da filosofia coach dos nossos tempos, eu estava caminhando numa direção completamente não promissora. Não promissora. Qual o talento que eu tinha? E aí, olhando lá no grupo dos mentores e vendo outros mentores com a estação como bom. E eu como? Mas aí você vai se permitindo seguir um caminho. Eu tenho aqui a credencial? Tenho a credencial. Tenho espaço? Tenho tempo? Tenho. Então, vamos fazer aquilo que podemos com aquilo que nós temos. E aí começa-se uma semeadura. Uma semeadura hoje, não com um grupo muito numeroso, mas se existe a graça de alguém poder dizer, Felipe, hoje as pessoas só vão porque você vai. Aí eu olho para trás e vejo que tem uma construção ali atrás. Mas quem se permite? Quem se permite construir o seu próprio caminho, passando pela estrada estreita da não corroboração e do não aplausos de todo mundo ao seu redor? Porque estreito é o caminho que conduz para a vida. Mas quantos se permitem passar pelo estreito de um caminho, onde você não tem o respaldo da maioria? Essa é a vereda da graça, que é a vereda da individuação, que potencializa aquilo que você é para muito além daquilo que os outros gostariam que você fosse. Para muito além daquilo que os outros gostariam que você fosse. Eu vou parar por aqui, até para a gente não ir muito tarde, e porque eu estou percebendo aqui que nós estamos para conversar um trecho que eu queria dar especial atenção, que é a alegoria que Paulo faz sobre Sara e Agar, que são a perspectiva prática, de forma alegórica, num princípio de compreensão para a gente ver no dia a dia o efeito, o fator Sara e o fator Agar. E como que Agar está sempre a perseguir Sara. Sempre a perseguir Sara. E esse é um outro enquadramento, é um outro prisma que eu quero com muita calma refletir e chamar a gente aqui para poder visualizar isso de maneira prática no nosso dia a dia. Nesse momento, nessa mensagem de hoje, que a gente leve para casa a reflexão da tentação, que um dos maiores perigos na jornada da graça é a tentação a retroceder, ao retrocesso, àquilo que nos leva a utilizar os mesmos instrumentais daquilo que no passado produziu frutificação na nossa vida. Que foi o medo, que foi a cobrança, que foi a chibata, que foi a supervisão e a fiscalização de pessoas sobre a gente. Né? Eu fui muito frutuoso nessa época, mas chegou um momento que, tendo sido desonerado da culpa, da pressão e da ameaça, então chega um momento que a gente precisa decidir viver à altura dessa graça. Mas viver à altura dessa graça nos requer um outro padrão psico-neurofisiológico, dos quais nós não estamos acostumados. Isso nos coloca naquela esteira de dizer que uma coisa é você sair da igreja, outra coisa é a igreja sair de você. E é isso que a gente precisa trabalhar. Reestruturar o nosso padrão psico-neurofisiológico para, se tiver que ser, lermos a Bíblia, não por cobrança, mas porque a gente conclui que é bom, que é conveniente, de a gente orar, não porque senão haverá o juízo de Deus e o capiroto vai sair debaixo da sua cama e vai pegar no seu pé. Não.
de a gente contribuir financeiramente com aquilo que a gente vê significado, não porque tem alguém cobrando ou fazendo tirania ou ameaçando que o devorador vai lá e vai quebrar tudo na sua casa, mas porque você é grato, porque você vê sentido. Você não está sob ameaça, mas o que você frutifica por amor? E é nessa não frutificação que a gente amealha uma culpa latente de estar desperdiçando o potencial da graça de Deus, nos deixando então suscetíveis à tentação dos mecanismos operacionais da lei e da religião dos homens, onde pelo menos sob chibata nós éramos muito mais frutíferos e produtivos do que sem ela. Éramos como a nossa barganha que existe também, né? Porque ninguém faz nada sem esperar receber em troca. Ainda que em troca seja a não punição. Sim. Isso são os mecanismos da lei operando dentro da gente. O que é? Esse é um conceito que é difícil de a gente internalizar. Amar por amar. Amar sem esperar retorno. Ajudar quem não pode te ajudar. Sabe? Entrar nessa ação do exercício que vai produzindo a mentalidade do reino na gente. Mas é um exercício que precisa ser exercitado. É igual aquela história, que a gente sabe, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Ok. Mas se a gente for, aí a gente tem uma pedra que nos possibilita ir por dois caminhos. Bom, peraí, quanto mais eu der, mais eu vou receber, então isso pode ser uma barganha, considerado uma barganha. Ou, se eu der em amor sem esperar receber, aí eu vou receber, mas não porque é uma barganha, mas sim porque é simplesmente um ato de amor. Que aquele que dá por amor não espera receber, mas acaba recebendo em troca. Entendeu? Super entendi e entendo que se você dá por amor, a sua dádiva já está em dar em amor. Esse dar em amor já é a graça. Porque ninguém dá com amor se não dá pelo Pai que está no céu. Isso em si já é a graça. Esperar alguma coisa além disso, aí entra a barganha. Porque é que a gente usa as palavras e as palavras elas banalizam muito o que está em jogo aqui. Porque dar por amor é você fazer o que o Pai que está nos céus faz. É você se tornar um com Ele. Que é graça maior do que essa? A graça de ser. Esse é o maior galardão de quem vai adentrando a maturidade da graça. Ser como Ele. Entendam que Jesus morreu crucificado. Qual foi a gratificação que Ele recebeu? A gratificação que Ele recebeu foi não negociar, ser um com o Pai, do início ao fim. Essa foi a glória de Jesus. No mais, foi só comunhão o tempo todo. Então, pegando essa frase tua aí, maturidade na graça, aí me veio à cabeça aqui o camarada que entendeu a graça mais o Bob Marley. Essa pessoa, de fato, ela entendeu a graça ou ela simplesmente não quer estar sobre a chibata na religião e também não quer, porque Esse é o morno. pois é, então, não é frio nem quente, como está da minha boca, funciona. E tem muita gente que se instala aí. A grande verdade é que se formos pensar do ponto de vista fenomenológico da psicologia, uma pessoa que está na linha que é diabética, que está assombrada, cheia de barganhas, como o Bruno disse, que é só fazendo o que você conquista, que é só fazendo o que você consegue. Não será estranho e muito menos anormal
que ela passe por um período assim, Bob Marley, você entendeu? Um período, isso, porque, cara, meu irmão, ela está assimilando. Isso é um período de assimilação. Cara, isso existe. Só que chega um momento que tem que fazer rodar ali alguma coisa. Já não sob as motivações de outrora, mas agora por uma iniciativa simples. Só que essa iniciativa simples é um código do qual a psique e a alma do sujeito não está familiarizada. Porque ela só produzia comportamento por causa do medo. Agora, como produzir um comportamento sem medo? Sem aquela força de necessidade sob pena do diabo te pegar ou de você não conseguir alcançar a prosperidade que era prometida. Entendeu? Como você ajudar uma pessoa sem a ideia de que você vai receber 10 vezes mais, ou de que o seu negócio vai ficar resguardado por causa disso? Como você vai orquestrar os frutos de vida sem esses códigos operacionais? E é isso que coloca muita gente no limbo. E nesse limbo existe um acúmulo de culpa, porque você está se vendo distante de muita coisa que no passado, meu Deus, te fazia muito mais ativo. E é por isso que os rudimentos do mundo acabam sendo tentação para quem, conhecendo a graça, chegou no máximo nesse limbo de aproveitar das benesses da ausência da culpa e da chibata, mas não tendo produzido nenhum fruto a partir disso. A partir disso. Então é essa convocação que a graça faz. Né? Por isso é que Jesus fala da parábola dos 10 talentos. A uma ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. Né? Ao que deu 5 ele foi lá e multiplicou por outros 5. Ao que deu 2 ele foi lá e multiplicou por outros 2. E ao que deu 1? Ao que deu 1, o Senhor severo, que ajunta onde não espalhou e que colhe onde não plantou. Eu vou fazer o quê? Eu vou guardar esse talento. Eu não vou mexer nesse talento. Eu vou me estagnar. E qual é a palavra que Jesus coloca ali? Servo mau e negligente. Existe uma negligência, sabe? Existe uma negligência de a gente não se permitir crescer sob o paradigma do amor, do perdão, da não cobrança, da não exigência, de a gente não se fazer frutuoso nesse terreno, sabe? Logo, nós nos tornamos o nosso principal inferno de ser. Porque o que nos ameaça já não é mais o inferno de Dante, é a nossa própria negligência. Uma vez que a gente já sabe, tem uma coisa que a gente conversou semana passada aqui. Uma vez que a gente já entende como perdoado nossos pecados estão. E uma vez que a gente entende que Ele já conhece as nossas transgressões. E mesmo assim, se a gente tomar posse desse perdão, até mesmo daqui do presente e os que virão, a gente passa a amar mais, né? A gente passa a olhar para o nosso próximo com um olhar mais de ternura, sabendo que a espada que corta ali, que corta aqui. Então isso muda um pouco o nosso olhar. Agora, esse sentimento, ele nem sempre vai estar presente. E, na verdade, na religião dos homens, as pessoas são muito mais frutuosas porque o fator sentimento está sempre presente, que é o medo, e a culpa, e o interesse, por causa da barganha, como você bem colocou. De fato, Bruno, o amor de Deus nos constrange e cria, pelo menos, a ambiência interna para um novo funcionamento das nossas emoções, do modo como a gente lida com nós mesmos e com a vida.
Mas esse sentimento, ele não é uma constante. As sensações, elas não estarão o tempo todo captando. Vai chegar um momento que decisões precisarão ser tomadas mediante uma consciência do significado. Do significado. E isso constantemente. Constante, porque estamos falando aqui do equivalente a uma musculatura que você precisa exercitar. Se você não exercitar essa musculatura, vai desfalecendo de um sedentarismo espiritual. Sabe? Então você vai tendo que ir exercitando. Não porque você vai para o inferno, não porque o diabo vai sambar na sua cara, não porque você não vai prosperar, mas porque é bom, porque edifica, porque agrega, porque te coloca na direção de se aperfeiçoar na direção do bem. Simples assim. Simples assim. E essa é a provocação que eu gostaria de deixar no livro de Gálatas para a nossa semana. É um caminho simples, mas porém estreito, né? Estreito. Ele é individual, né? A fim de que a gente não se veja na tentação de retroceder para os rudimentos desse mundo. Né? Para os rudimentos desse mundo. A gente vê isso até aqui, né? Você já pregou uma vez sobre o que é conveniente, né? Uma pregação que você fez. Ok, entre o eu não posso e o não me convém. Porque a gente acaba tendo essa tendência mesmo de ir para os extremos. Hoje nós somos extremistas, legalistas. Hoje a gente acaba problematizando. E até nisso tem a liberdade. Essa liberdade que traz essa maturidade para a gente ir caminhando. É saber que a gente tem que ler a Bíblia, não por lei, mas porque ela produz em você efeitos maravilhosos. Porque é bom, porque você vê benefício, né? Porque você vê, olha, você está tocando num ponto, Mari, que é interessante. Esse tipo de dificuldade que nós estamos falando aqui não vigora na gente só no âmbito, vamos dizer assim, religioso, espiritual. Nós temos dificuldades de fazer coisas baseados apenas no bem, pelo bem. Quantos aqui entendem que fazer exercício físico faz bem? Quantos fazem? Agora vai numa consulta médica, o médico diz, ó, se você não está para fazer exercício, é 1 mês de vida. Quantos não entram para a academia no dia seguinte? A gente só funciona com a chibata no lombo. Parece que existe um mecanismo legalista operacional na nossa vida como um todo, porque fazer a coisa pelo bem, apenas baseado no bem, a gente é sabotado pela procrastinação, pela preguiça, a gente entra no limbo. Isso, consegue entender? Isso orquestra a nossa vida como um todo. Trazendo para o nosso lado espiritual, não foi para isso que a lei foi dada? Ela foi dada como aio para nos conduzir até essa consciência Cristo, essa consciência cristificada. A lei ela foi dada para que nós pudéssemos ser formatados em parâmetros do que é bom, do que não é. Mas chega um momento que a gente, como disse Gálatas aqui no capítulo 4, a gente é resgatado nessa perspectiva e é levado para uma perspectiva superior, que é essa consciência cristificada de você agir baseado apenas no benefício, no significado, e não no terrorismo que possa te acometer caso você não faça. Então isso tudo está abarcado na nossa vida como um todo. E é isso que eu convido a todos nós a pensar e a crescermos nessa consciência. E a fortalecermos essa musculatura da graça. Senhor, obrigado. E agora eu quero fazer essa oração aqui com todos nós. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado. Porque não temos noção da amplitude dessa graça
que já nos tornou-se tão familiar e tão corriqueira que a maioria de nós banaliza isso. Mas outras pessoas viveram num outro parâmetro de mente muito mais angustiante, sofrido. E nós temos a oportunidade de vivenciar num panorama de consciência muito mais leve, amoroso, sem tirania, sem terrorismos. Meu Deus, que o teu Espírito no dia de hoje fertilize em nós as saudáveis iniciativas e decisões na direção de uma vida frutuosa e operacional na direção do bem. Agora, não mais por ameaças ou terrorismo, ou por aquilo que condicione a culpa ou o interesse e as barganhas, mas tão somente pelo significado do bem, do que seja bom. Meu Pai, conceda-nos a graça de sermos frutuosos nesse caminho, no doar, no servir, no ajudar, no acolher, naquele caminhar que por vezes não vai ser aplaudido ou reconhecido, mas tão somente pelo valor e pelo significado do caminho, que Tu instales e acenda em nós essa fé que nos conduz pelo caminho da individuação em Cristo Jesus. É o que rogamos e desde já agradecemos, porque sabemos que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o final. Então, gratos nisso, fazemos essa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém.